Amados e amadas de Deus, congregados aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte em construção, e a todos aqueles que nos acompanham pela TV e pela rádio da Padroeira de Minas, saúde e paz. No caminho centenário de nossa Arquidiocese, jubileu que celebramos com simplicidade e alegria, marcando nossos corações com o compromisso do amor a Deus e aos irmãos, aqui nos congregamos para essa grande festa da ordenação presbiteral destes 5 irmãos e filhos diáconos, contando com a alegre presença de Dom Júlio César, Dom Giovanni, Luiz, Dom Nivaldo Ferreira, reitor do seminário, Padre Evandro, vigário-geral, Padre Lédio, sacerdotes, diáconos, amigos, familiares, de modo especial, os pais e parentes destes nossos diáconos. Agradecemos a Deus pela experiência bonita de aqui nos congregarmos para esse momento de tão grande importância para a vida deles, nesse caminho percorrido no seminário, como aqui testemunhado pelo reitor, Padre Evandro, com a ajuda de tantos na comunidade dos nossos queridos seminaristas, com o trabalho bonito e o testemunho de tantos leigos e leigas no caminho da formação pastoral. Quero registrar uma saudação muito especial aos familiares dos nossos 5 diáconos e dizer da alegria desse presente que dão à Igreja para o serviço do amado povo de Deus. Hoje é dia de festa, é dia de alegria. Seja o nosso coração forrado com grande gratidão e na simplicidade do amor, com a força da fé. Reporto-me nesta oportunidade, à luz da Palavra de Deus, a essa palavra fortíssima, interpelante, dita pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na 2ª carta. Ele diz assim: trazemos esse tesouro em vasos de argila, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Cabe-nos perguntar: que tesouro é esse? Cabe-nos compreender: que vaso de barro é este? O vaso de barro é fácil de a gente compreender, porque logo no início ele disse: tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Esse vaso de barro é cada um de nós, nesta igreja em que todos somos chamados a ser servidores. O vaso de barro é a nossa existência, com seus altos e baixos, correndo sempre perigos de fazermos aquilo que são coisas ocultas, vergonhosas, não procedendo com astúcia e correndo o risco de falsificar a palavra de Deus. Um risco, queridos diáconos, de todos nós, porque a nossa existência é um vaso de barro. E por ser um vaso de barro, nesta imagem interpelante que o apóstolo Paulo nos traz, precisamos de extremado zelo. Um zelo com o vaso de barro que é a existência de cada um de nós, e no ministério um zelo extremado com o vaso de barro que é a existência de cada pessoa, especialmente pensando os enfermos, os vulneráveis, os idosos e particularmente os pobres.
O vaso de barro, portanto, é aquilo que nós temos de mais precioso e pode quebrar-se, e quebra. Precisamos, como ele mesmo, o apóstolo Paulo diz, de nos abrir à graça para que possamos ter sempre consistência nessa argila, para que ela não se dilua, não se quebre. Por isso ele diz, no que ele é, sou o que sou pela graça de Deus. Todos nós temos presente a insolência e a soberba do apóstolo Paulo. Perseguidor, homem terrível. Ele sabe o quanto é perigoso direcionamentos que estão na contramão do amor e da verdade, fazendo com que o vaso de barro se quebre ou se dilua. Por isso ele compreende a sua tarefa, que é a tarefa da igreja, e na igreja de todos nós servidores, e de modo particular do serviço sacerdotal, de cuidar do próprio vaso e de debruçar-se misericordiosa e respeitosamente sobre o vaso de barro que é cada pessoa, compreendendo que a vida é uma construção permanente, onde a gente tem altos e baixos, aprende lições, erra, corrige-se, cai, levanta, experimenta fraquezas e se abre à força do amor de nosso Deus. O que acabo de dizer vale para mim, para você, para cada um de nós. Ninguém escapa. Eu lembro aqui que o Papa Francisco gosta muito de dizer sobre isso. Ele é chamado como Papa de Sua Santidade, mas ele faz questão de dizer dessa construção e deste desafio. E o tesouro? O tesouro não está do lado de fora, não é qualquer coisa, não é um lugar, não é uma edificação. O tesouro tem nome. O tesouro, ele mesmo, o apóstolo, diz: é a nós mesmos, não é a nós mesmos que anunciamos, mas a Jesus Cristo Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. O tesouro é Ele, Cristo. E para participarmos deste tesouro, Ele nos dá a indicação preciosa de um exercício que nos desafia, resumido no ápice do mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o nosso tesouro. Sem este tesouro cultivado na intimidade que o Senhor nos chama a viver e a experimentar, ninguém de nós dá conta. Prossegue e não chega no lugar. Compreende e não dá conta de ser. Só é possível viver uma consistência na argila do vaso de barro que somos, na medida em que nós aceitamos participar desta grande intimidade. Uma intimidade que transformou o coração de Paulo, porque Paulo era astucioso, perverso, e tornou-se misericordioso como seu Senhor. A experiência desafiadora de cuidar uns dos outros, como igreja, como povo de Deus, da existência nossa e fazer dela uma oblação agradável a Deus, em gestos e palavras, nos vínculos que estabelecemos, só é possível na medida em que compreendemos e aceitamos e cultivamos permanentemente a participação nossa nesta intimidade. Neste capítulo 15
do Evangelho de São João, ele começa, lembremos-nos, com o Senhor dizendo também uma imagem para falar de intimidade que tem que ser cultivada. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. E nos chama de ramos, para exatamente dizer que sem uma intimidade profunda com Ele cultivada, não damos conta de frutificar. Por isso ele diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos enviei para irdes e produzirdes frutos, e frutos que permaneçam. E só tem jeito de produzir fruto e de permanecer frutífero na medida em que estamos numa intimidade profunda com o coração de Deus. Este é o grande mistério que dá razão a de ser a igreja. Se desdobra, é verdade, do compromisso social, político, mas esta é a raiz que, abandonada, corremos o risco de confusões, de desvios e de distanciamentos ou de misturas. Precisamos, portanto, compreender que na igreja é preciso cultivar a beleza desse mistério. Isso não é intimismo, não. É raiz. A árvore dá frutos se está enraizada. Muitas vezes os frutos não estão à altura ou não são suficientes exatamente porque o enraizamento não é suficiente, necessariamente profundo. O apóstolo, portanto, fala deste tesouro. É este tesouro, queridos diáconos, e nós que aqui estamos nesse dia renovamos como bispos, presbíteros, diáconos, evangelizadores, ministros e membros do povo de Deus. É esse o tesouro. É esse tesouro que nele nos banhando e nos deixando por ele encharcar, produz em nós um algo que a nossa inteligência não dá conta, nem as nossas aptidões são suficientes, por mais numerosas que sejam. A igreja, portanto, está no coração do mundo para tratar, cuidar, debruçar-se misericordiosamente sobre o vaso de barro que é cada um e deixar-se tocar pelo anúncio bonito da palavra de Deus, fazendo com que Ele, Cristo, Senhor, seja o centro, a razão de nossa paixão. Este encantamento, se ele morre, se apaga no coração de qualquer um de nós, poderemos continuar funcionando, fazendo, dizendo, tendo até ideias interessantes, mas não seremos os discípulos e as discípulas missionárias dele, Cristo Jesus. Este encantamento não podemos perder. E não podemos partir para a vida, para a luta, para as labutas, sem este encantamento todo dia renovado, para não corrermos o risco de fazer desconectados da força bonita desta fonte inesgotável. E aqui quero me lembrar de São João Maria Vianney. No seu tempo, com o seu jeito de dizer, que é outro tempo, mas o que ele disse do sacerdote nessa tarefa importante é uma realidade importante e respeitável. E disse exatamente por compreender que ele era um vaso de barro e que havia um tesouro que ele tinha que carregar nesse vaso de barro. Quando isso se dá, nós vivemos uma experiência importante de grande mudança e realizamos com alegria, mesmo em meio a sofrimentos, limites e dificuldades, o nosso ministério. Termino lembrando a beleza do testemunho do santo mártir, hoje celebrado, São Maximiliano Maria Kolbe. No campo de concentração, lembremos muito rapidamente, ele seria salvo, um pai de família seria sacrificado.
E ele então se ofereceu para ser sacrificado, como foi no lugar do pai de família, para dar ao pai de família a oportunidade de cuidar e de criar os seus filhos pequenos. Um vaso de barro revestido de um ouro que vem do tesouro quando se vive a paixão por Cristo. Lembro ainda daquela palavra inspiradora de Dom Helder Câmara, quando o pai dele, ele conta, perguntou se ele realmente queria ser padre. Ele disse: quero. E o pai disse: meu filho, sacerdócio e egoísmo são coisas completamente divergentes e distantes. Deus lhes conceda, queridos diáconos Samuel, Igor, Henrique, Danilo e Alain, conosco, a cuidar desse vaso de barro que somos nós e deixarmos, embora seja de argila, nele resplandecer a beleza do tesouro único que é Cristo, para seduzir corações, para iluminar mentes, para intuir caminhos novos, para ajudar o mundo a viver seduzido pelo sabor do Evangelho. Venham, vale a pena, é sacrificante, é exigente, mas vale a pena porque é uma missão bonita que a igreja precisa, que o povo de Deus merece e que nós queremos com vocês realizá-la sempre mais com amor. Venham para esse momento bonito de consagração.